Olá, estamos de volta para a segunda parte do nosso segundo dia de workshop de prevenção e recuperação contra drogas sintéticas, né? Esse projeto tem como objetivo orientar você, ajudar você no fortalecimento dessas políticas públicas de combate às drogas na sociedade. Como você bem pôde acompanhar, no primeiro momento nós tivemos o Célio Barbosa, coordenador da Comunidade Terapêutica Fazenda da Paz, pôde explanar aqui sobre os métodos terapêuticos, junto com a psicóloga Elisandra Carvalho, que também conduziu esse primeiro momento para a gente, né, sobre esses métodos que são utilizados na sociedade para combater a infestação da droga na sociedade, mas também de recuperação de pessoas que acabam caindo no caminho desses entorpecentes. Neste momento, a gente coloca aqui na nossa roda de conversa a Angie Dias, que é coordenadora da Comunidade Terapêutica Bethesda. Ela vai se apresentar para a gente a partir de agora. Angie, seja bem-vinda ao nosso projeto, ao nosso workshop. Muito obrigada por esse convite. Entendo que ele será engrandecedor para as comunidades terapêuticas e não só para as comunidades terapêuticas, mas sim para toda a sociedade. Meu nome é Angie Dias, eu sou coordenadora geral da Comunidade Terapêutica Bethesda e nossa missão é transformar vidas fazendo mais e melhor. Angie, eu vou começar com você, né, sobre quais são os pilares, né, que a gente pode considerar aí que são fundamentais para o tratamento eficaz aí da dependência química na sociedade. Nós, como comunidade terapêutica, entendemos que o maior pilar é fundamentado na espiritualidade, né? No amar ao próximo, no acolhimento. E um acolhimento trazendo o quê? Rotinas, né? Trazendo esse acompanhamento psicológico, social, humanizado, né? E quando necessário, nós também utilizamos a rede de apoio, tanto a questão a rede de apoio da saúde, né? E esse é um dos nossos maiores pilares, é a espiritualidade, sim, né? E em seguida é a cuidar da saúde mental, da saúde física, por entendermos que o nosso corpo ele é direcionado por esses três pilares: espiritual, mental, né, que é o emocional, e o físico. Célio, a Fazenda da Paz também segue a mesma metodologia, né? Sim, eu sou do tempo lá de trás, eu sou fruto de uma comunidade terapêutica. Então era oração, trabalho e disciplina, né? Começou assim na década de 50. Então, com o trabalho também participando das ações das escritas para as comunidades terapêuticas, no marco regulatório nós trouxemos, né, as atividades inclusivas, que é a laborterapia, né, a espiritualidade, né, e trazemos também toda a ação da profissionalização e das ações do dependente químico na área de estudo, ou seja, na área de humanas completa. E utilizando o maior pilar que eu entendo que ajuda as comunidades terapêuticas é a rede. E nós não somos hospital, nós não somos clínica, né? Nós somos um acolhimento, né, humanizado, que tem a convivência entre os pares e que traz para o dependente químico todas as ferramentas necessárias para ele voltar ao equilíbrio que ele tinha, tanto do seu psicossocial, seu corporal, da sua espiritualidade, porque a comunidade terapêutica não é igreja. Até fiz uma fala agora esses dias atrás: a comunidade terapêutica não é igreja nem clínica. A comunidade terapêutica é um lugar que acolhe pessoas que necessitam daquele tipo de acolhimento, né? Então ela não é focada num pilar, ou em dois ou três, ou seja, a vida ela é focada em várias ações, da unha, do dedão do pé até o fio do cabelo. Então, essa maravilhosa fala que nós temos do psicossocial, né? Biopsicossocial, né? Então, o ser humano é assim. Então, há espaço para a gente dar para esse indivíduo ferramentas, né, que vão trazer a luz da vida. Porque na droga eu posso falar por mim. Na droga eu tenho experiência para falar por mim. Na droga eu estava morto. Não tinha nada. A vida que eu tenho hoje não passa nem 1 centímetro perto do tempo que eu usava droga. Então, assim, é buscar a vida. E a vida você tem Deus, a religião você escolhe a sua. Na vida você tem a saúde, na vida você tem o vigor físico,
Na vida você tem o suor do trabalho. Então, assim, o biopsicossocial ele é completo, né? Para nós que precisamos de entender como acolher cada indivíduo. Perfeito. Doutora Lisandra, a gente percebe aí que há um fortalecimento e há uma necessidade, claro, de falar da espiritualidade, falar dessa completude do ser humano, né? Também nesse processo de tratamento, de recolocar essas pessoas na sociedade. O tratamento médico, né? Ele pode ser combinado com essas abordagens psicossociais para melhores resultados aí do dependente? Sim, a gente pode falar de tratamento clínico, porque quando a gente fala de tratamento médico, a gente está falando do médico da medicina, né? E também eu, como profissional do SUS, né, que eu estou na coordenação do CAPS-AD, mas sou psicóloga da Prefeitura de Teresina, e trabalho com dependência química há 14 anos já. Né? Então, assim, esse pilar para nós, a primeira coisa que a gente utiliza é exatamente o biopsicossocial, né? Esse olhar biopsicossocial para os indivíduos, para o sujeito, que é o quê? Fisicamente, o que essa pessoa está precisando fisiologicamente. Esse corpo precisa de medicação? Então, vamos ver qual é a medicação que dá para aquela pessoa. Se não está precisando, não vamos aplicar essa medicação. O que ele está precisando? Está precisando mais de suporte psicológico, né? Vai para a questão psicológica. Está precisando do social? Vamos olhar para isso. Não é olhar para isso separadamente. Eu estou falando aqui didaticamente. Mas é olhar para a necessidade primeira, né? O que ele está precisando mais nesse momento? É de um suporte social? É de um suporte psicológico? É do medicamento? Para diminuir sinais e sintomas de abstinência ou diminuir sinais e sintomas de fissura, né, pelo uso da substância. O que é desintoxicação que ele está precisando? Aí a gente tem um olhar mais biológico, mais da necessidade do que o físico dessa pessoa está pedindo. Mas também eu não posso esquecer que esse ser, ele não é separado do social, ele não é separado do mental e nem do espiritual, né? A Organização Mundial de Saúde já traz, né, que o bem-estar de todos nós, ele perpassa a questão biopsicossocial e também espiritual. Só que para nós, a espiritualidade ela é trabalhada de acordo com cada indivíduo, né? É a espiritualidade da crença dele e não da nossa, né? Não é o que eu creio, é o que ele crê, né? Na perspectiva do olhar do indivíduo. Por isso que a forma da abordagem dentro do tratamento num CAPS-AD, por exemplo, é individual, ela é particular, né? Por isso que a gente cria projetos terapêuticos singulares. É importante também lembrar que dentro desse pilar do tratamento, o usuário ele tem que ir de forma voluntária. Tanto no CAPS como nas comunidades terapêuticas, a pessoa não é obrigada a fazer o tratamento, né? Ela vai voluntariamente. A gente não aceita pessoas, não admite lá no CAPS, por exemplo, não abre prontuário de pacientes que dizem eu não quero fazer tratamento forçado, não é? Apesar de algumas instituições da justiça encaminharem pessoas para tratamento no CAPS-AD como alternativa, pena alternativa, não é? E a gente até vê a discrepância dessa motivação para esse tratamento dessas pessoas que vão obrigadas, né, entre aspas. Essas pessoas que chegam obrigadas a fazer o tratamento porque são pessoas apenadas, né, que precisam pagar penas, elas não têm o mesmo desenvolvimento ou a mesma motivação para estar no tratamento e se recuperarem como uma pessoa que vai voluntariamente fazer esse tratamento. Por isso que a gente fala de motivação, né, que é importante você fazer a entrevista motivacional, que é um método de tratamento, né, mas pilar é biopsicossocial, né, e espiritual de acordo com a crença de cada indivíduo. Eu queria abrir agora essa pergunta para os três, né, utilizando principalmente esse último recurso que a doutora Lisandra trouxe para a gente. Recentemente nós tivemos na sociedade uma discussão muito intensa sobre a possibilidade ou não de internação compulsória, né, de usuários. Isso aconteceu recentemente em São Paulo. Bom, aí eu pergunto aos três, né, vou colocar os três aqui na roda. É possível falar em cura para a dependência química ou apenas é um controle da doença na sociedade? Aí a Ange pode até começar a responder. Muito bem. Eu quero só complementar a fala dos meus colegas, que um outro pilar muito importante quando se fala biopsicossocial é a restauração dos vínculos familiares
entendendo que o familiar, ele é um ponto fundamental. A maioria dos acolhidos, eles chegam sem as famílias, e os que chegam com a família, mas numa situação de dor muito grande. Então, a comunidade terapêutica, ela tem esse cuidado, né, através da nossa equipe psicossocial, de restabelecer esses vínculos, por entendermos que é um fundamento, que é um pilar muito importante, tá? E respondendo a sua pergunta sobre a questão, eu entendo que temos sim indivíduos da sociedade que não tem como decidir mais, não tem mais o poder mental de decidir sozinho, e sim, essa pessoa, até por uma questão familiar, né, porque a droga, ela não atinge só um indivíduo, ela atinge toda uma família, né? Essa pessoa, ela faz parte de um seu familiar, ela faz parte da sociedade, é uma questão de segurança, de saúde. Então, quando ela está numa situação mental elevada, que não é perfil para a comunidade terapêutica, ela sim, eu sim sou de acordo com a internação, né, involuntária. Mas quando o indivíduo ainda está numa situação mental de que ele tem como decidir, ele apenas está na situação de vulnerabilidade, sim, ele é o nosso perfil de comunidade terapêutica, porque ele vai voluntariamente, ele entende que é o momento, como também temos casos em que ele começa entendendo que é o tempo, mas ele quer o tempo dele, né? Ele não quer respeitar o tempo de todo o nosso programa terapêutico estabelecido, né, que pelo programa, né, singular, de atendimento singular, que é o PAS, que nós temos, onde nós temos várias abordagens, sabe? Desde a recreativa, lazer, esporte. Nós temos a questão didática, pedagógica, né? De estar auxiliando, oficinas profissionalizantes. Nós temos atendimentos com assistente social, com a psicóloga, com terapeutas. Então, na verdade, voluntário, porque é uma decisão para aquele tempo, respeitando o tratamento, né? O tratamento que cada comunidade terapêutica, ela tem um período base, né? Geralmente é de 6 a 12 meses. Né? Depende da comunidade terapêutica. E na Bethesda são 6 meses, mas nós já estamos agora com uma nova fase, em fase de implementação a partir de agora de janeiro, onde vamos colocar mais 3 meses, né, trazendo essa cultura de que mais 3 meses é importante, porque nós vamos trabalhar a questão das oficinas profissionalizantes, para que a gente possa buscar realmente fazer além do que é o nosso papel, porque é muito importante falar que a comunidade terapêutica, a maior responsabilidade nossa, né? Existem 3 eixos da questão da dependência química, que é prevenção, acolhimento e reinserção social. Mas o papel principal da comunidade terapêutica é o acolhimento. Isso não quer dizer que nós não fazemos... Voluntário. Voluntário. Isso não quer dizer que nós não fazemos outros papéis, mas fazemos de forma mais secundária, porque o nosso principal é acolhimento. Então, esse é o meu pensamento de que sim, dependendo da situação, do caso mental, do usuário, que sim, seja involuntário, de que no momento em que o mental dele está bem, né, ele tem capacidade, até junto com a família ou não, de decidir e buscar uma comunidade terapêutica. Aqui no Piauí nós temos várias comunidades terapêuticas regulamentadas, né, inclusive contratadas por órgãos estaduais e federais. Sério, então é possível a gente falar em cura da dependência química? Olha, cura da diabetes, eu acredito que tem cura da dependência química. A dependência química é uma doença incurável, não tem como. Olha, eu tenho 40 anos, que eu não uso droga. E outras coisas que eu fazia terríveis, né? Então, assim, tem um pouco tempo eu sonhei fumando crack. Eu nunca filmei crack na minha vida, não conheço crack. Acordei doidão. Aí eu deitei do lado, era minha esposa, que ela não faz parte da minha vida errada, entendeu? Assim, tá agarrado aqui dentro, tá escrito no nosso computador mental, tá no subconsciente, tá lá dentro, entendeu? E o físico também sente falta. Então agora, eu aprendendo, eu tendo as ferramentas, que aquilo ali não faz parte da minha vida, eu não preciso e não posso ajudar a usar. Não é o que eu quero, é o que eu posso, né? E uma das coisas que você me perguntou aqui, dessa polêmica de internação voluntária ou involuntária. Eu fiz parte da construção da Lei 13.840, desde o começo,
o que tem é o uso político nas cidades da internação involuntária. A limpeza étnica, a tirar moradores de rua, então o governo faz e leva. Então isso cria essa polêmica na sociedade e cria essa polêmica na mídia. Não. A internação involuntária ela foi construída para as pessoas que não estão mais sabendo o que estão fazendo, não estão fora de si. Fora de todos os sentidos, né? Estão fora de si em todos os sentidos. Então, é a mesma coisa, ela é capaz de matar a mãe, matar gente na rua, capaz de suicidar, então assim, ela perdeu o equilíbrio mental em todos os sentidos. E ela não vai com as suas pernas. Então, juridicamente, você pode fazer a internação involuntária, né? Mas isso é uma coisa, através do juiz, através do médico, psiquiátrico, através de toda uma equipe multidisciplinar que vai fazer aquela ação da internação involuntária. Mas para uma questão política, uma questão que vamos chamar a atenção, que vamos limpar a rua, a maioria que está ali, ele está sabendo o que quer, a maioria que mora na rua, senta com um morador de rua. Senta com um morador de rua, ele sabe o que ele quer, ele conversa com você, mas tem pessoas que precisam de tomar providências. É saber, não pôr tudo no mesmo saco, não é tudo na minha terra, falar tudo no mesmo balaio. Não, são pessoas diferentes que necessitam disso. Então, o morador de rua, se você tiver uma boa conversa com ele, ele vai com as pernas dele se tratar, ou no CAPS ou da comunidade terapêutica. Nós temos um consultório de rua, na rua, né? Na rua. Que atende o dependente químico ou o morador de rua. Muitos saem dali para algum atendimento. Ou comunidade, ou CAPS, muitos saem dali. É a conversa, é a conquista e apresentar que vale a pena ter uma diferença. Mas a polêmica que tem é política. Que eu sou autoridade e a partir de agora eu vou mandar acabar com os maconheiros. Eu sou autoridade e vou acabar com os drogados. Ninguém está falando de vida, ninguém está falando... Eu vou limpar, nós não somos lixo, né? Então, assim, usar a lei... Eu conheci muito perto alguns políticos, e um político lá da minha terra falou assim: o rigor da lei para os meus inimigos e o favor da lei para meus amigos. Eu nunca estou contra a lei, né? Então, é isso que chama a atenção, principalmente da mídia, né? Há muita falácia de direitos humanos, há muita falácia disso ou daquilo, porque então nós temos que ter ação. Eu posso falar, eu sou contra a comunidade terapêutica. Me entrega uma coisa melhor do que a comunidade terapêutica, eu garanto a você que eu vou abraçar e ajudar, porque é salvar a vida, né? Nós temos excelência. Eu participei da construção da escrita do CAPS AD, eu trabalho com a comunidade terapêutica a vida toda. Então, assim, aquilo que é bom, nós precisamos de colocar. E ter a internação involuntária ou compulsória é necessária. Não estou falando que é bom, é necessária. Mas o uso dela é discriminado. O uso dela, nós tivemos lá em Camboriú. Balneário Camboriú. Balneário Camboriú. Foi terrível agora isso lá. Foi assim, todo dia foi pegando na rua e levando, e o juiz assinando, pegando na rua, o juiz assinando. O que deu? Nada, voltou todo mundo para a rua. Quando acabou o acolhimento, quando acabou o tempo necessário, foi todo mundo para a rua. Foi feito lá em São Paulo, no governo do Haddad, os hotéis, a residência, dar dinheiro para o dependente químico, fazer isso, humanizar a moradia na rua, vamos fazer. Tem o quê? As residências se tornaram grandes locais de venda de droga e banco das facções. Todo dia aumentou o número de vendas, que todo dia o cara tinha R$15 para comprar lá de droga. Então, assim, não é dar, é ensinar, dar as ferramentas para o dependente químico conquistar a melhoria da vida dele. Ele precisa de receber moradia, ele precisa de receber oportunidade de trabalho, ele precisa de receber um acolhimento ou tratamento necessário, mas ele é parte disso. Não é o Célio, a doutora Elisângela ou
a Ed, que eu só chamar de Paola, que vai determinar, né? O que o Célio falou aqui que vai determinar as coisas, é o conjunto da obra, porque é vida, biopsicossocial. Agora, a dependência química ela não tem cura. Eu, Célio, acredito que Deus curou minha alma. Eu, Célio, por tudo que eu passei na minha vida. Eu acredito em Deus e acredito que foi fundamental Deus na minha vida, através da religião que eu sigo. Mas as pessoas que andam comigo não é necessário ter a religião que eu tenho, né? O exemplo de ter espiritualidade é muito bom, mas ela tem, se ela quiser. Se ela achar esse copo d'água aqui é que vai trazer a liberdade, a espiritualidade, ou seja, até a liberdade de enxergar onde for. Então, assim, há falácias do que tem e pouco conhecimento do que se faz. Você conhece um CAPS? Conhece a filosofia de um CAPS? Você conhece a realidade como é o CAPS? É um programa top. Mas será que tem pessoas que sabem administrar esse programa? Você conhece a comunidade terapêutica? Ela tem ações fundamentais para ajuda. Mas será que a administração dela está sendo correta? Então, assim, nós precisamos... Por que eu estou falando isso? Porque o uso da internação involuntária ou compulsória está sendo usado indiscriminadamente, ou seja, para limpar a rua. Então, assim, a gente tem que ter o conhecimento, a força de fazer. Por isso que nós dois estamos conversando aqui junto com ele, a importância de construir e da rede funcionar. Está pronto, o Brasil está pronto. O Brasil, diferente dos países do mundo aí, está pronto. Nem todos os países têm o que nós temos. Nós estamos prontos. O que falta os profissionais tirarem a roupa da vaidade e dar o braço um ao outro e colocar as suas teses, trabalhar em conjunto. Eu garanto a vocês que a gente vai estar vivendo de 20% a 10% do que vivemos hoje. Doutora Elisângela, nós trouxemos um tema polêmico, né? Que foi justamente esse tema da internação compulsória. Mas, ao mesmo tempo, a gente... um contraditório, né? De como aguardar que o próprio usuário procure esse tratamento. Né? Já que você tem ali, como a Angie colocou, sobre... Às vezes você tem uma desestruturação familiar, uma realidade que você olha para dentro da sua casa, a rejeição da família. De como encontrar o meio termo em tudo isso que a pessoa, o usuário, ele passa ou passou na sua vida ao ponto de não retornar para casa, de não retornar para o seu ser familiar e hoje vê na droga como uma única forma de saída, de completude ali da sua vida, e falar em cura, né? Falar em cura ou controle de tudo isso na sociedade. É meio contraditório, mas como a gente pode fazer esse caminho para essas famílias que estão nessa situação? São temas polêmicos, né? Realmente, a gente não fala de cura, né, dentro da dependência química ou do transtorno por uso de substância, a gente fala de remissão. O que é remissão? De sinais e sintomas. Mas aquela pessoa precisa ficar o quê? Vigilante. Ela precisa estar vigilante dos comportamentos dela, do desejo, como o Célio falou, eu sonhei usando crack, eu nunca usei crack. Então, ficar vigilante, por exemplo, porque eu sonhei, aí eu vou atrás. Tu tá entendendo? Então, ele precisa aprender a controlar, né, esse desejo, inclusive, por buscar a substância, porque isso vai ser uma coisa permanente na vida dessa pessoa. Quando a gente fala de transtorno mental, como transtorno por uso de substância, a gente fala de remissão de sintomas. Porque após instalado um transtorno mental, qualquer que seja, a gente não fala de cura. Aquela pessoa ela tem que aprender a lidar, né, com aquilo que está instalado na vida dela, que é esse transtorno mental. Não é? Então, assim... Cura, a gente não fala, não vai enganar a população, dizer, você fica curado. Não, como muitas pessoas chamam, você está em recuperação, como a gente escuta, ou então você está com remissão de sintomas, como a gente chama, a ciência fala dessa forma, né? O termo, vamos falar de termos, né? É o termo que é utilizado na ciência, remissão de sinais e sintomas, mudança de hábito, mudança de comportamento, né? Agora eu estou adquirindo novos hábitos e manter. Que até uma palavra que a gente utiliza na entrevista motivacional, que é das etapas, que é a manutenção. Né? A manutenção desses comportamentos que foram adquiridos e foram mudados para que aquela pessoa não tenha uma recaída ou um lapso, né? Porque o lapso ele pode levar a recaída. O que é um lapso? É um uso esporádico que não volte ao padrão anterior na época que ele estava em dependência, né?
Mas o que é uma recaída? É um uso exacerbado da droga, igual você usava quando você era dependente químico. Mesma quantidade, mesmo tempo, né? Viver para aquilo, isso é uma recaída. Então, existem essas coisas que os usuários, eles aprendem a lidar no dia a dia, no cotidiano, acertando, errando. E a gente também não pode, eu vejo vários profissionais comemorando, a recaída faz parte do processo de tratamento. A recaída, ela não tem que fazer parte, ela pode acontecer. Mas eu não posso dizer que faz parte como se fosse alguma coisa que eu tenho que me conformar. Não, eu não tenho que me conformar com isso. Pode acontecer? Pode, mas a gente vai buscar isso? Não. A gente vai buscar o contrário, que é o quê? A manutenção desse novo comportamento que essa pessoa adquiriu. É isso que a gente fala, né, para o usuário. Recaiu, vamos ver o que aconteceu para você recair. Mas não é legal, entendeu? Isso a gente precisa deixar claro. Mas tem muitos profissionais que eu vejo aí, a recaída faz parte do processo, é natural? De jeito nenhum. Quando vocês escutarem, a recaída é natural, não faz parte e nem é natural. Pode acontecer, é diferente, né? Quando a gente vai para a semântica do que está sendo falado, linguisticamente, a gente entende. Poder acontecer não significa dizer que deve acontecer, né? Ficar o tempo todo esperando essa recaída. A gente trabalha para que ela não exista, né? Então, falar de cura, a gente não fala, a gente fala de remissão de sintomas. Mas eu queria fazer um esclarecimento em relação à internação voluntária, involuntária e compulsória, né? A internação ou tratamento, como no CAPS, como na comunidade terapêutica, ela é tida como voluntária. A pessoa vai voluntariamente, ou seja, eu percebo que aquilo está me fazendo mal, minha vida está destruída por causa do processo de drogadição, então eu vou buscar esse tratamento, eu chego lá, passo por todas as etapas. Se eu vou ficar ou não, vai depender se eu vou me adequar ou não àquele estilo de tratamento, aquela modalidade de acompanhamento. Mas eu vou voluntariamente. Involuntário, quando é que a pessoa faz uma internação ou vai involuntariamente? Quando a pessoa tem um surto, vamos dizer assim, né? Você tá com intoxicação por uso de substância, teve um surto psicótico incontrolável, você tá quebrando tudo. Um familiar pode solicitar essa internação involuntária. Ou seja, você não pediu, quem tá pedindo é outra pessoa, isso é uma internação involuntária. Compulsória é quando é pedido por um juiz. Só o juiz pode pedir a internação compulsoriamente, que é essa que foi pedida lá em São Paulo, por exemplo, que você citou, né? Que é o quê? Tirar as pessoas através de medida judicial. Lembrando que, para acontecer a involuntária e a compulsória, precisa ter um laudo médico de um psiquiatra indicando essa internação, inclusive no laudo médico. O tempo ainda. Exatamente, o tempo de internação, indica a internação, o tempo de internação, e ainda tem que justificar os motivos daquela internação compulsória, né? Lembrando que a internação compulsória, ela também é feita quais são as principais características? Quando o usuário está colocando a vida dele em risco ou de outras pessoas, né? E não tem condição de cuidar de si e ainda coloca em risco a sua vida e a vida de outras pessoas, geralmente é indicada a internação compulsória. Lá no CAPS-AD, a gente recebe vários pedidos judiciais de avaliação para a internação compulsória. Muitos casos são de internação compulsória, mas outros não. É simplesmente porque a família já está cansada, não aguenta mais aquela pessoa, ou os vizinhos lá na rua onde essa pessoa está habitando, né? Porque a gente sabe que tem algumas pessoas que vivem em alguns bairros, algumas praças, e aí lá elas têm surtos ou colocam a vida das pessoas em risco, né? Daquela comunidade. A comunidade chama, vai no Ministério Público. O Ministério Público aciona o juiz, né? O juizado, através de uma indicação de internação, ele solicita junto ao juiz, né, a internação, e aí o juizado pede, né, o laudo lá do CAPS, para indicar ou não se essa pessoa tem perfil para internação compulsória. Mas a involuntária, um familiar, um responsável, um tutor, né, pode solicitar a involuntária, sem ser através do juiz. Denis, Pois não. é muito importante falar, nós como comunidade terapeuta, tenho certeza que Célio também tem a falar sobre isso, é que nós temos casos de acolhidos que já passaram, que estão conosco, que passaram involuntariamente por uma clínica, exatamente por um desejo, e vou dizer que tudo começa da falta de conhecimento. Por isso valido aqui o workshop, porque o conhecimento, ele amplia, e o conhecimento é poder, né?
Por quê? Porque muitas famílias, pelo sofrimento, muitas vezes ainda ele não é, porque nós precisamos entender quem é o dependente químico, que é aquele que só usa. Porque até ele chegar a ser dependente, existe uma jornada, né? E nós estamos agora, inclusive, com um caso que ele não é considerado dependente. A família, né, simplesmente por entender que houve um sofrimento, ele teve surtos, né, como a própria Elisandra comentou agora, e eles, a primeiro momento, eles nem sabiam o que era comunidade terapêutica, eles confundiam como clínica, internaram ele involuntariamente, e isso causou nele, porque ele tinha consciência do que fazia, ele não era ainda... Internou voluntariamente na clínica? Na clínica. Na clínica, comunidade terapêutica não. A família internou na clínica, ele tendo consciência do que estava acontecendo, então ele ficou numa revolta muito grande, e quando foi liberado de lá, ele evadiu da casa, não quis mais ir para casa, chateado com os familiares, passou um tempo na rua e decidiu procurar a comunidade terapêutica. E está fazendo uma jornada muito boa, né? Há um grito dentro dele em dizer que não era necessário, porque que nunca conversaram comigo, e você percebe pelo perfil dele que ele não é dependente. Inclusive do próprio dependente químico, que ainda tem uma sanidade mental, porque nós acabamos de falar que a própria Elisandra fortaleceu aquele que não tem a parte mental que tem, é preciso ponderar. Porque quando você interna a família sem um conhecimento, e aí diz o que quer para o médico, externa os problemas, os fatores externos que estão causando o estrago, que está causando na família, ou que causou na sua própria família, há uma situação de não ter cuidado com o próprio indivíduo, e isso aumenta o dano dele. Isso aumenta o dano, porque nós temos essas pessoas que passaram na comunidade terapêutica, fizeram um bom programa terapêutico e estão bem hoje. E graças a Deus estabeleceram seus vínculos familiares, né? Houve esse perdão, né, entre família. Mas isso por que acontece isso? Essa rota, essa jornada, ela não acontece de forma correta. Porque ainda assim, estamos no século XXI, mas ainda assim, há um desconhecimento, há uma falta de conhecimento, de entender quem é usuário, quem é dependente químico, o que é uma clínica, quem é comunidade terapêutica. Nós precisamos, como comunidade terapêutica, inclusive, tem legislação que separa, né, que diz qual a diferença de cada uma. Mas o que nós mais vemos, você concorda, Célio? De que eles não conseguem distinguir o que é uma comunidade terapêutica e o que é uma clínica, né? E o que é tudo isso? Qual é o motivo, qual é a causa? A falta de conhecimento. Então, quando o Célio falou em política, a política pública, ela precisa trabalhar, em primeiro lugar, propagar o conhecimento, quais são as ferramentas e equipamentos sociais que existem, públicos ou privados, para que o usuário ou o dependente químico possa fazer seu tratamento. Pois não, sério. Quando você trabalha na mídia. Isso. Né? Você ouve falar bem uma divulgação boa do CAPS? Não. Há até um preconceito na sociedade com relação ao CAPS, né? Do jeito que tem preconceito com comunidade terapêutica. Colocaram um grupo que... Você sabe que eu represento as comunidades terapêuticas do Brasil há muitos anos, que eu ponho a minha cara em Brasília e a coisa não é boa. Existem grupos, né, como o conselho, eu falo que é aberto, que é o conselho, apesar da nossa amiga ser psicóloga, não é desse caminho, nem desse grupo, é o conselho de psicologia. Não mesmo. Num grupo abusivo e preconceituoso dos direitos humanos, né? Eu dou nome, se for necessário de cada um. Colocaram a Fazenda da Paz, que você conhece, como um manicômio no Fantástico. Mas ninguém viu também que o Fantástico, no outro domingo, pediu desculpa. Foram induzidos a levar aquela matéria. Depois nós apresentamos a Fazenda da Paz. No outro domingo, no mesmo horário, no mesmo tempo, pediram desculpa. Eu nunca vi o Fantástico pedir desculpa por algumas ações que eles fizeram. Mas aí fizeram, não é porque a Fazenda da Paz, é porque foram induzidos. E a mídia é induzida a colocar ações erradas. Então, as famílias,
elas têm um entendimento errado daquilo que acontece de bom. Se a gente tivesse, igual nós estamos tendo aqui, é a primeira vez que eu vejo isso aqui acontecer. Se a gente tivesse um minuto na mídia é grande. 1 minuto na mídia é grande. Se a gente tivesse 1 minuto de prevenção, 1 minuto de realidade na televisão, no rádio, hoje nos podcasts, nos jornais, não tem mais jornais, mas tem o jornal digital. Sim. Se a gente tivesse falas, né, não falácias, falas do que é correto, de como funciona o CAPS, como funciona a rede, de como funciona a comunidade terapêutica, de como funcionam as políticas sobre drogas, que não é só isso que nós estamos falando aqui, é muito mais, entendeu? Muito mais ações através das políticas sobre drogas. Então, assim, no Brasil não tem pesquisa sobre esse assunto. Ou quando sai uma pesquisa, paga por uma ação por caminhos determinados. Sim. Né? Então, assim, nós precisamos de dar oportunidade, né? Ou os profissionais da área da mídia precisam dar a oportunidade, não de esperar, suicidou uma pessoa lá no CAPS, suicidou uma pessoa no comunidade. Aí vira uma notícia que pode suicidar em qualquer lugar. Né? Uhum. Então, se a gente conseguisse, né, através desse grande exemplo que vocês estão fazendo aqui agora para a mídia, a gente conseguisse levar a realidade dos acontecimentos, porque quando fala mal, as pessoas chamam a atenção das pessoas. Sim. Muita gente, quando chega lá em casa, ou chega na Bethesda, ou chega lá no carro, não é assim que eu pensava. Não é? Você já ouviu isso? Sim. Não é assim que eu pensava, porque a construção... Nós estamos começando aqui, eu acho que no Brasil não vi ainda uma ação que está sendo feita igual essa aqui, essa discussão, essa fala aberta, essa conversa, né? Se a gente conseguisse multiplicar para o Brasil, apresentar verdadeiramente como funciona as ações da rede completa, né? Incluindo tudo o que acontece no atendimento ao dependente químico, isso aqui abriu um caminho tanto. Estava ouvindo vocês falar e veio na minha cabeça, eu estou enxergando. Então, assim, se a gente falasse mal de algum lugar, será que é a audiência que a gente precisa? Nós construímos uma educação de ouvir coisas terríveis. Então, uma das coisas que não ajuda as famílias é as informações que elas recebem. Sim. E às vezes até depreciativas, né? Porque você... Acho que é mais fácil. Eu trabalho no jornalismo policial, há um caminho mais fácil de interesse da população. Estigmas, né? Buscar o assunto ruim, né? Mas assim, eu particularmente, né? Como eu tô cobrindo muitos assuntos policiais, eu não deixo de olhar para o fim, né, de tudo isso, né? Quem provocou. Sim. Eu já vi, por exemplo, casos de jovens que entraram na marginalidade e que estão, por exemplo, envolvidos nessas organizações criminosas, mas que naquele ponto ali que você viu uma prisão ou às vezes provocou uma morte, mas tinha, por exemplo, um faccionado abraçando um filho de um bebezinho. E aquilo marca, porque você, num ambiente completamente onde você acha que não encontra, ali há uma fagulha do amor que às vezes as pessoas necessitam para que os seus laços familiares sejam restabelecidos e ele volte muito melhor para a sociedade. Sim. Né? Que seja um caminho que essas pessoas às vezes precisam, né? Denis, você me perguntou uma coisa em relação a como é que essas pessoas chegam ao tratamento, não é? É muito difícil, e as pesquisas também mostram, uma pessoa assumir que tem problema com drogas. Pelo estigma, pelo preconceito. Eles sentem muita vergonha, não é? Por quê? Porque quando você olha para um usuário de droga, eu vou logo para a política pública sobre drogas, política pública de saúde mental. Todo mundo fala de transtorno mental, a última coisa que se chega é um CAPS AD, que eu quero dizer, álcool e drogas. Você olha para um CAPS tipo 2, um CAPS 3. CAPSI. Agora, PUI, quando fala AD, tudo é a última coisa. A última reforma do prédio é a do CAPS AD. O último material, a cadeira, a mesa, vai para o CAPS, é o que sobra. Até os profissionais que sobram na rede é que vão pro AD. Porque ninguém quer ir para lá. Vocês estão ouvindo o que eu estou dizendo, né? Sim. Ninguém quer ir para um CAPS AD trabalhar, porque por causa de todo o estigma que a sociedade perpetua, né, e propaga em cima da questão do álcool e drogas. Eu já escutei de vários profissionais, eu estou na coordenação do CAPS AD há 8 anos.
E há 8 anos que eu estou lá, eu tenho muita dificuldade de trazer profissionais para trabalhar lá dentro. Por quê? Eita, aqui deve ser muito perigoso. Eita, aqui... Porque você já olha para o lado da marginalidade. Esse aqui é bandido, é marginal. São pessoas. Vidas. São vidas, são seres humanos que estão ali porque... O único recurso que eles encontraram foi ir lá, dizer, eu vou lá porque eu não estou aguentando mais. Então, quando eles chegam voluntariamente ao CAPS, é porque a vida já está toda destruída. Quando eles chegam voluntariamente a uma comunidade terapêutica, é porque a vida já está destruída. Eles não vêem mais saída para recuperar tudo aquilo que eles perderam. Comunidade terapêutica é o fim de todo o caminho. E eu quero lançar um desafio aqui. Qual que é o fim do caminho? É o fim dele, do caminho dele. Desafio. Que ele já passou por tudo. Eu vou lá mesmo, não vai dar em nada. Eu quero lançar um desafio para a diretoria aqui do workshop. Nós temos, como comunidade terapeuta, tenho certeza também que o CAPS AD tem frutos, né? Quando a gente fala frutos que floresceram com suas famílias, no seu trabalho, né? Hoje são que mais levam pessoas para as comunidades terapêuticas, que levam por onde começaram, isso foi pelo CAPS AD. Então, eu quero trazer esse desafio para cá, porque eu lhe digo, porque nós temos, tenho certeza que Célio, Elisandra... Sem querer, eles já estão fazendo. Porque o que vai acompanhar o Dr. Samuel, né? É um fruto. É um dependente químico que cobrava pedágio ali na ilhota, fez todas as asneiras possíveis de vida ou de morte até os 18 anos. Aí um advogado conhecido aí pegou ele e levou ele para a Fazenda da Paz. Eu ia falar do Pronatec, uma coisa que aconteceu, ele tinha a 7ª série, estudou, hoje ele é diretor da Sesvale e vai falar aqui sobre segurança. E é um fruto. É fruto de comunidade terapêutica. Assim. E aí eu quero deixar para crescer, porque se criar uma mesa redonda com essas pessoas, frutos do CAPS AD porque tem, de comunidade terapêutica, aquela que passou por uma clínica, sim, sabe, que de repente foi de forma voluntária, mas vê aquele discernimento nela, de que não, realmente eu precisava parar, não era dessa forma que era para ser que aconteceu. Resultados. Sabe? Eu tenho certeza que isso vai ser esclarecedor e vai quebrar muito paradigmas de familiares, da nossa sociedade, para dizer assim, é possível sim vencer. O Herbert, 13 anos atrás, o reitor da Universidade Federal, é um cara muito inteligente, bom aluno não, assim, ele não precisava de estudar, né? Aí, futebol craque, passou a vender craque lá dentro da universidade. E terrível, foi acabando com tudo. Aí a universidade queria dar oportunidade para o aluno que foi, não o que era naquele momento. Ele foi lá para casa, fez a recuperação, casa que eu moro na comunidade terapêutica. Fez a recuperação, hoje ele está fazendo o 2º doutorado. Ele fez doutorado, ele formou em antropologia, né? Fez doutorado, fez pós-doutorado e está fazendo o 2º doutorado em 13 anos. Perfeito. Né? E é importante a gente contar essas histórias, né? Era um craqueiro, Vale de Pedra. Sim. E assim, a gente tem algumas histórias, no né? CAPS também. Para compartilhar. E assim, eu queria também falar uma coisa, eu acho que é pertinente também eu falar sobre isso. No ano passado, 2023, né? Quer dizer, desde 2021 eu comecei a construir um material, que aliás o Célio conhece. Eu construí um manual de intervenção em grupo para mulheres, ou seja, é o processo passo a passo de tratamento para mulheres. Se você me perguntar, Elisandra, quantas pessoas chegaram até você para dizer assim, eu quero lhe ajudar nesse projeto? Nenhuma. Ninguém. Eu tô com esse material, entendeu? Algum político, alguém, eu não sei, alguém influente, a mídia, por exemplo, diz assim, deixa eu mostrar teu material para a comunidade, para que os profissionais... Ele pode ser aplicado em CRAS, em CRES, em comunidade terapêutica, em atenção básica, em CAPS AD, em CAPS tipo 2, em qualquer lugar. E ele é específico para mulheres porque a gente tem esse olhar do feminino diferente do masculino. Você não pode criar modelos de tratamento iguais para o que não é igual. Exatamente. Né? Mulheres têm outras especificidades do tratamento. Ainda é muito mais estigmatizante do que os homens. E é mais difícil buscar o tratamento. E é mais difícil buscar tratamento, porque cuida dos filhos, cuida da casa e tem vergonha. Por quê? Homem, é aceitável você beber.
Você enquanto homem, você enquanto homem. Agora nós. É cultural. Ainda tem um preconceito do companheiro, né? Exatamente. O companheiro ainda diz que... Eu já vi casos, por exemplo, de pessoas com depressão e o companheiro falava, não, isso é frescura. Exatamente. Né? Então, assim, é muito complicado. Você é vergonhice. E aí, o que eu tô querendo dizer? Eu tô com esse material pronto, mas com dificuldade de fluidez. Por quê? Porque não tem divulgação, não tem... Por exemplo, eu não sou uma influencer, né? Não sou uma pessoa... Na verdade, Está começando. Eu sou estudiosa. Estamos começando aqui. Pesquisadora, profissional de saúde, é isso que eu sou. Então, assim, hoje fica até difícil para você colocar um produto desse para circular. Não é porque fui eu que construí que é valioso, porque é valioso. É caro para mim, mas é também valioso para qualquer profissional. Né? Sem dúvida. Tê-lo em mãos para você construir um projeto, melhorar, porque as coisas estão aí para serem melhoradas, não é porque está ali instituído que você vai fazer daquele jeitinho. Não, vou pegar aqui como modelo, mas aqui pode ser melhorado, aqui. A Andy chega e diz assim, olha, Lisandra, isso aqui, vamos melhorar o Célio. É isso que a gente está falando aqui, é de compartilhar cuidados, porque a gente está lidando com vidas. Com vidas. Não é a droga é um objeto. Vamos dizer, a cadeira, ela existe para quê? Para a gente sentar. Se o ser humano não caminhar até essa cadeira, a cadeira vai atrás dele pedir para ele sentar? Não é nada. Do mesmo jeito é a droga. Pode ter bem aqui, cigarro de maconha, vamos dizer que isso aqui é uma pedra de crack. Eu estou bem aqui. Se eu nada fizer, ou seja, se não tiver comportamento para usá-los, nada vai me fazer, não vai me fazer mal nenhum. Então, a gente tem que pensar, quando a gente pensa em drogas, na perspectiva do ser humano e não da droga. A gente não tem que combater crack coisa nenhuma. A gente tem que combater são as vulnerabilidades que levam essas pessoas a usar essa substância. Exatamente. É assim que a gente tem que pensar. Porque eu posso jogar a pedra de crack a, sei lá, vamos dizer, 1000 metros, botar dentro de um vulcão, né? Mas uma hora alguém vai lá e vai modificar e vai sintetizar substâncias químicas que vai dar a mesma sensação de que uma maconha, do que um haxixe, um ayahuasca. Gente, quando eu cheguei aqui no Piauí, os moradores de rua, não só moradores de rua, usavam lodo. Lodo. Do esgoto, também acompanhei. Aí um dia eu fui lá debaixo da ponte, era o delegado João Paulo, da entorpecente lá, ainda falava entorpecente, delegado de entorpecente, falei, João Paulo, o doutor João Paulo, eu vou lá para debaixo da ponte, ficar lá vendo o que está acontecendo. Os caras ficavam alucinados. Sim. Lodo. Eu também acompanhei, Célio. Sim. Então, e aí? Então, assim, o homem ele é capaz de, quando ele quer usar droga, ele inventa. Né? Mas se ele aprende a não usar, pode, como a doutora Lisandra falou, botar aqui a pedra de crack, os carros de maconha, a cocaína, que ele não vai usar, o uísque, que ele não vai usar. Exatamente. Sem dúvida. Então, e para isso acontecer com nós que somos dependentes químicos, é ter uma conscientização. Ninguém conscientiza ninguém, mas aprende, né? Ter uma conscientização, de ter ações e ferramentas humanizadas que dá. Eu vou em festa, eu vou em lugares, chega pessoas lá perto, lá que a gente vai fazer a triagem, ele está lá com pedra de crack, cigarro com baseado, com cocaína, mas eu sou dependente químico, então aquilo ali vai, eu quero. Não passa nem vontade, nem água na boca, nem nada. Porque eu recebi ferramentas que me deram a oportunidade de ter a consciência de que aquilo ali eu não devo e não posso. Né? Então, assim, são essas ferramentas que a mídia tem que divulgar, que nós temos que apresentar e fazer com qualidade. Bom, só para orientar para quem está nos acompanhando, né? Você pode voltar aí o link e acompanhar a primeira palestra desse workshop que foi dado pelo delegado Samuel Silveira sobre os efeitos e consequências das drogas sintéticas, né? E nós tivemos ainda, neste momento, uma mesa redonda, né? Com o delegado Samuel e com o Carlos Eduardo, que é professor e advogado, que o Célio bem colocou aqui agora há pouco, né? Neste momento, você está acompanhando a mesa redonda da palestra que foi dada pelo Célio e pela doutora Elisandra sobre os métodos terapêuticos. E aqui também eu estou contando com a Angie Dias. Você ainda vai acompanhar nesse workshop, né? Uma terceira formação sobre a reinserção no mercado de trabalho,
que você vai acompanhar pela Ingrid Medeiros, que é advogada, e a gente vai fazer também essa mesa redonda sobre esse assunto. Então você tem esses 3 links para ajudar nesse processo, né, para você, na sociedade, né, ajudar o seu grupo a trabalhar com pessoas que às vezes apresentam algum tipo de dependência. Doutora Elisandra, a gente fala sobre essas ferramentas, né, como o Célio bem colocou agora no final da fala dele, né? Falando dos tratamentos, eu lembro que surgiu em um determinado momento a história sobre você levar ao hospital da sua região, que lá tem um tratamento sobre a dependência química, mas automaticamente também escuto sobre as comunidades terapêuticas. E aí eu queria essa resposta dividida, né? Uhum. Falando em tratamento clínico, né? Como funciona? E em seguida eu queria que vocês falassem sobre como funciona esse tratamento nas comunidades terapêuticas. O tratamento clínico, primeiro a gente pode começar falando sobre a desintoxicação. O que é desintoxicação? É porque a pessoa está intoxicada pela substância. Então, não adianta levar para um acolhimento numa comunidade terapêutica e nem para um CAPS AD. Porque aquela pessoa ela não vai ter condições nem cognitivas e nem físicas de responder as perguntas que a gente precisa saber e nem de receber orientação. Então, primeiro ela precisa de um acompanhamento ao leito hospitalar, né? 24 horas, que pode ser por até 15 dias ou 30 dias. Algumas substâncias, elas necessitam, né, para sair do organismo até 30 dias de acompanhamento hospitalar, que pode ser feito no hospital de desintoxicação ou em hospitais que têm leitos psiquiátricos, né, para isso, pode ser feito. E melhorou, né, já não está mais intoxicado, já conseguiu tirar a substância, já consegue ter um entendimento, a cognição está voltando, já consegue entender uma orientação, não é? Ele pode ser levado para um CAPS AD. Lá ele vai fazer uma triagem. Para que essa triagem? Para a gente saber qual é o nível de dependência dessa pessoa. Leve, moderada, grave. Que substância é que ela usa, né? Muitas vezes, ou na maioria das vezes, quando chega a um CAPS AD, que eu acho que é o mesmo caso da comunidade terapêutica, ele já é usuário de múltiplas substâncias. Mas ele sempre tem uma substância de preferência. O que é que vai dizer o bolso deles? Por exemplo, minha preferência pode ser cocaína, mas nesse momento não tenho dinheiro para tal. Então, eu vou usar o quê? Crack, que é mais barato, não é? Ou o corote, que é o que eles falam. E assim vai. No caso do CAPS AD, o usuário busca o atendimento, lá é feita uma triagem. Essa triagem é para quê? É para saber que droga ele usa, o quanto que ele usa e as vulnerabilidades que essa pessoa apresenta, né? Por exemplo, não tem casa, mora na rua, tá com vínculos familiares fragilizados ou rompidos, né? Que são coisas diferentes. Mora numa kitnet sozinho, ou tá debaixo de uma ponte, não sei, tá acolhido pela casa de um primo, entendeu? Então, a gente vai colher essas informações. Se está comendo, se está empregado, mas não está conseguindo ir. Tem gente que chega lá com mais de 30 dias que não comparece ao serviço, ao trabalho, né? E aí a gente fica buscando estratégia para justificar essa não ida para o trabalho, para que essa pessoa não seja demitido do seu trabalho, né? Apesar que lá no CAPS AD, as pessoas que buscam atendimento, eles têm o diagnóstico de uso de múltiplas drogas, né? Mas sempre eles apresentam uma droga de preferência. Isso vai depender do bolso, né? O que é que eu posso pagar no momento, né? Que pode ser o crack, pode ser o corote, pode ser a cocaína, a maconha. Eles vão falar lá o que eles usam, o quanto usam e o que isso trouxe de prejuízo para a vida deles. E o que é que eles querem, né? O que eles querem buscar lá no CAPS AD. Se na triagem for observado que naquele momento aquela pessoa está precisando de um acompanhamento clínico, porque fisiologicamente ele está debilitado, né? Está com muita fissura, está com tremor, né? Sudorese, ou precisa tá inquieto, com inquietação psicomotora, que nós chamamos, está com surto psicótico. Como é que essa pessoa está naquele momento? Se for alguma questão clínica, hepática, vamos dizer, gastrointestinal, a gente vai atrás do médico clínico, que nós temos que ter um médico clínico, todo CAPS AD tem que ter, ou o atendimento psiquiátrico, que é para o médico agir naquele momento.
Se aquela pessoa precisa de medicação, vai ser prescrita uma medicação de acordo com os sinais e sintomas que ele está apresentando. Todo mundo que vai ao CAPS AD precisa tomar medicamento? Não. Ele é avaliado e a medicação, gente, não é para substituir a substância. É para sanar sinais e sintomas ou de abstinência ou de fissura. Ou intoxicação, dependendo do nível de intoxicação. Porque alguns níveis de intoxicação, lá no CAPS, a pessoa chegando com a medicação e algumas orientações, né? Ela pode conseguir fazer em casa, mas nos casos de intoxicação grave, precisa de uma hospitalização. Depois disso, essa pessoa é encaminhada para o grupo 1, que nós chamamos de grupo 1. O que é o grupo 1? É o grupo de informação, onde eles vão encontrar com os pares, pessoas que estão lá buscando a mesma coisa que ele, que é o tratamento. Eles vão entender como é que funciona esse tratamento e o que tem disponível no CAPS AD para essa pessoa. Depois, vai ser identificado em qual nível ele está. Ele está na pré-contemplação, que é o que nós chamamos de entrevista motivacional. Ele está na pré-contemplação, na contemplação ele vai para um grupo, que é para trabalhar essa motivação, para que aquela pessoa chegue até a ação ou preparação ou ação, que é outra etapa da entrevista motivacional, que é um pilar de tratamento ou um método de tratamento preconizado pela Organização Mundial de Saúde e o Ministério da Saúde também. Ele passando dessa etapa, né, de pré-contemplação e contemplação, ele tem 3 meses para se adequar, porque a literatura também traz que para a gente começar a mudar um comportamento, né, ou mudar algum comportamento, a gente precisa ter mais ou menos uns 3 meses, né, de tentativa de mudança. Ele vai ser avaliado novamente e aí ele vai para o outro grupo, que é de quê? De preparação, ação e manutenção, não é? Conseguiu manter durante 3 meses aquele grupo, ele vai para a prevenção de recaída, né? O que é prevenção de recaída? Aquela pessoa que já está abstinente, ele vai só prevenir as recaídas. Por isso que eu falei anteriormente que a recaída, ela não tem que acontecer, ela pode acontecer, né? Então, a gente vai o quê? Prevenir que essa recaída aconteça. Inclusive, nós temos grupos que preparam a pessoa para o final de semana, porque a gente não atende no final de semana, nem sábado nem domingo. A gente sabe que sábado e domingo, o que as pessoas fazem aqui em Teresina? Bebem, né? A diversão que a gente tem aqui é bar, restaurante, e todos esses lugares têm uso de substância. Porque a gente também não pode dizer, eu não sou usuário de droga, eu só uso álcool. Álcool é droga. E eu digo aqui, uma das piores. Porque a pior abstinência de sinais e sintomas que leva a pessoa à morte é o álcool. É o álcool. Né? Doutora, vou fazer aqui a mãe, né? A senhora citou bem sobre a questão do final de semana. Normalmente nós temos esse alto consumo aí de muitas pessoas, de muitos jovens, né? Uhum. Vai para casa, agride a mãe. Aí, às vezes, a mãe não quer denunciar para a polícia militar porque sabe de todo o procedimento ali. Essa mãe, ela tem condições de procurar o CAPS no sentido de ajudar o filho? Acho que essa é uma dúvida que as pessoas que vão ter acesso a esse material podem ter nesse processo antes da gente ouvir as comunidades terapêuticas, né? De como é feito esse tratamento. Essa pergunta é maravilhosa. A gente acolhe todas as pessoas que chegam lá. Chegou uma mãe que quer orientação, ela vai ser atendida por um profissional da equipe multiprofissional, como eu já falei aqui, a gente tem vários profissionais, terapeuta ocupacional, nutricionista, educador físico, enfermeiro, médico clínico, psiquiatra, psicólogo, assistente social, né? E artesão, redutor de danos, a gente tem todos esses profissionais lá no CAPS AD. Chegando lá, ele vai ser atendido por uma pessoa da equipe técnica, onde ela vai receber orientações, ela pode participar do grupo de família, que é onde ela vai conhecer outras famílias que vivem também essa realidade da drogadição, né, com filhos, com familiares em drogadição. Então, ela vai aprender a lidar com essa situação, até mesmo para sensibilizar, que nós chamamos, é assim mesmo lá no CAPS. Essa família, ela é sensibilizada, ela é tocada para sensibilizar esse usuário para procurar o CAPS. A gente já recebeu vários usuários que foram através da família. Das famílias que foram primeiro, que conheceram a instituição e começaram a relatar que conheceram alguém assim, que essa pessoa conseguiu. Aí convida o usuário, você não quer ir lá conhecer? A gente também recebe pessoas, né, que têm dependência química, mas que não estão ainda, vamos dizer, prontos para estar no CAPS AD, para eles conhecerem a instituição, ver como é que funciona a instituição,
não é? Vale lembrar também que nós somos o único CAPS AD aqui de Teresina. Então, em Teresina só tem esse CAPS AD. Hoje nós estamos com mais... população de quanto? Aqui já temos 870 e poucos mil habitantes. Um CAPS. Né? E aí a gente precisaria ter mais. Né? Hoje a gente tem um universo de mais de 10.500 prontuários abertos no CAPS AD. A gente tem lá... Quando você chega lá, você se assusta, porque você vê assim uma multidão de pessoas, de pacientes esperando por atendimento, ou se preparando para ir para o grupo, que você fica assim, gente, como é que cabe? A escada fica florida de pessoas, a recepção, o muro do CAPS. Se você chegar lá, você vai ver a quantidade de pessoas que tem, ou se assusta, ou diz assim, realmente as pessoas estão buscando tratamento. Só que, para a quantidade de pessoas que buscam tratamento, ou que precisam desse tratamento, isso aí é ínfimo. Nem todos conseguem. Exatamente. Não tem como, humanamente impossível. Humanamente impossível para a equipe. Uma equipe, por mais que ela seja multiprofissional, e a gente acha que é muito, mas não é, entendeu? Para atender todo mundo, todas essas pessoas. A equipe fica sobrecarregada, as pessoas ficam assim um pouco perdidas, sem saber se ficam lá ou se não ficam, né? Mas, assim, é importante lembrar que a gente sempre busca fazer o tratamento, ou ofertar um tratamento, da forma mais humana e também buscando sempre o que a ciência está dizendo. O que a ciência está preconizando enquanto tratamento para pessoa com dependência química? A gente sempre está em aprimoramento. Lá nós temos roda de educação permanente. O que é isso? Nós mesmos, da equipe, a gente se prepara uma aula para dar para a própria equipe. Sexta-feira mesmo a gente teve, eu falei sobre atendimento, avaliação do paciente com transtorno por uso de substância. Fui eu que fiz essa aula, né? Às vezes é a psiquiatra, às vezes é a equipe de psicologia, às vezes é a enfermagem. Então, cada um vai criando a sua aula e a gente para naquele dia só para estudar, né? Para a gente trocar essa experiência, saber qual é a dificuldade. Isso também é importante, porque uma equipe capacitada, ela vai ofertar um trabalho de qualidade para a sociedade. Se a equipe não tem tempo para se capacitar, como é que a gente vai acompanhar as mudanças da ciência? Como é que a gente vai acompanhar o nosso trabalho, que a gente está ofertando para a sociedade? Então, isso ajuda a gente a trocar essa experiência, aprender e também a gente compartilhar o que a gente está fazendo lá dentro, né? Entre a gente. E eu, assim, acho importante falar isso aqui para que as pessoas entendam que a gente não está lá só atendendo, né? A gente também está estudando, se capacitando, trocando ideia, estudando casos, né? Levando o caso de uma pessoa individualmente, que a gente está com dificuldade. A formação continuada é principal. É muito importante, né? Para que a gente esteja preparado para receber essa demanda. E lembrar sempre, profissional de saúde, né? Seja na comunidade terapêutica, é um profissional também de saúde, porque a partir do momento que eu estou lidando com vidas, eu estou trabalhando saúde. Profissional de saúde, né? Educador, seja lá o que for, coordenador, ele é um eterno pesquisador. Ele é um eterno estudioso. Porque não tem como eu ofertar métodos de tratamento, formas de acolhimento, não tenho como eu falar de humanização, se eu não lidar diretamente com a equipe que eu trabalho, se eu não capacitar, se eu não me capacitar também para tal. Então, para trabalhar com dependência química, você precisa estudar, você precisa conhecer como qualquer outra patologia, né? Entendendo que aquilo ali é um adoecimento. Não é simplesmente porque a pessoa quer fazer aquilo. Ah, vai porque quer, né? Vai não sei o quê. A gente fala de mudança de comportamento, mas quem é dependente químico, né? E quem lida com ele sabe a dificuldade que é você mudar esse comportamento e manter essa mudança. Né, Célia? Não é mudar, é manter. Mudar e manter, né? O pior é manter, né? Esse comportamento. Bom, agora eu quero ouvir de vocês dois, né, com relação de como é feito, né, todo esse trabalho, né, esses métodos de tratamentos nas comunidades terapêuticas. Foi só uma abertura para a gente ir em frente. Comunidade terapêutica é de interesse de saúde, é de interesse de educação, é de interesse de segurança, né? Ela é de interesse das maiores, de quase todas as políticas sociais que nós temos no Brasil. Porque lá acontece tudo isso lá dentro. Aí a gente vai explicar melhor o que é a comunidade terapêutica. Comunidade terapêutica acolhedora, né? Esse é o nosso maior papel, é o nosso objetivo, acolher vidas, né? E a comunidade terapêutica, ela elabora um programa terapêutico.
que é esse programa terapêutico, Andy? Esse programa terapêutico vai ser a forma na qual nós vamos desenvolver o nosso tratamento durante 6 meses, 9 meses, 12 meses, depende de cada comunidade, tem o seu regimento interno, não é isso? E ele começa como? Ele começa com uma triagem, né, na qual nós temos, existe um perfil para o acolhido de comunidade terapêutica. A primeira situação é ser voluntário. Eu quero ir, eu decido ir para o tratamento, então ele conhece como funciona a casa, começa o projeto terapêutico, aceita, né, feito exames, que nós temos a RDC 29, né, que é o nosso balizador, nós estamos fundamentada nessa RDC 29, e eles fazem na triagem exames, né, que é de hepatite, sífilis, né, no caso da mulher, do beta-HCG, tá, e do HIV. Isso não é fato para que eles não vão para a comunidade terapêutica. Pelo contrário, isso é uma questão de saúde. Nós precisamos conhecer, mas não há essa abertura lá dentro. Apenas os profissionais precisam saber para melhor fazer o acolhimento. Tá? As comunidades terapêuticas, em sua grande maioria, recebem homens, mulheres. A Bethesda recebe homens, mulheres e mães nutrizes. Que são mães nutrizes, gente? São mães que estão amamentando, então, até 1 ano, né? Grávidas. Muitas têm filhos lá. A gente leva a maternidade. Estamos lutando para a gente poder conseguir chegar até 4 anos. A mãe está com o filho até 4 anos. Maravilha. Morar lá na casa com ele. Sim. Não era morar 4 anos. Durante o período de tratamento, de acolhimento, ele acompanha a mãe, da idade dele até 4 anos. Excelente. Ele, como nosso presidente, né, o nosso presidente nacional das comunidades terapêuticas, falando isso é maravilhoso. Por quê? Porque entendemos que é um período muito curto a parte da amamentação, né? E se isso conseguir, nós não teremos, inclusive nós estamos trabalhando a criança, né? Nós estamos trabalhando a criança em um ambiente saudável. Então, o perfil, vou falar da Bethesda, mas outras só fazem masculino ou feminino e não fazem mãe nutriz, ou fazem só masculino ou só feminino. Mas aqui no Piauí, sim, nós temos comunidades terapêuticas para atendimento masculino, feminino, mãe nutrizes. Tá? Infelizmente foi cortado para a questão dos adolescentes, femininos e masculinos, né? Que foi uma grande luta. Dá uma parte explicar que a mídia precisa de conhecer. 5 defensores públicos, eu tenho mania de 5 defensores públicos entraram com um juiz federal no Pernambuco, entraram com uma ação crime, né, que a comunidade terapêutica não pode acolher dependente químico adolescente. Isso foi julgado, transitado e foi proibido. E levou ao CONAD a fazer uma resolução que não pode ter o dependente químico. O CONAD, que não tem nada a ver com a questão da dependência química, através do Conselho de Psicologia, desculpa estar falando, filho, mas tem que estar falando isso, fizeram uma resolução que não tem nada a ver, proibindo. Ou seja, foi condenado por 5 defensores públicos no Brasil. Esses adolescentes agora, Célio, qual tipo de trabalho Desculpa da brincadeira, vai para nossa casa, vai para sua casa, vai para a casa dela. A saúde... Aqui, ó, tá um representante da saúde aqui. Não existe equipamento social. Quando eles fizeram isso, eles não montaram, não se organizaram para criar equipamentos sociais. Mas não existe, apenas se colocou fora. Não rede substitutiva. Não tem. O CAPS-I, ele é feito para atender adolescentes, crianças e adolescentes com comorbidades, não com dependência química. Exatamente. O CAPS AD2 é acima de 18 anos. Aí ele pode estar aí sendo assassinado, ele pode estar roubando, pode estar matando, porque a droga na adolescência e também em outras faixas etárias leva à violência e ao crime. Não temos unidade de acolhimento infantil juvenil também. Não existe lugar nenhum. Não existe acolhimento. Existe o SEI e o CEIP, ou seja, as cadeias para adolescentes. Mas os CEIP são para pessoas que cometeram crimes, se ele matar, se ele roubar e for preso em flagrante ou estuprar, ele tem lá na medida socioeducativa. Então, não existe no Brasil mais nada, só tinha as comunidades terapêuticas. Não existe por uma vontade de um grupo de pessoas que lutam a favor da liberação da droga no Brasil. Meu Deus. Realmente meu Deus mesmo. É muito triste, porque nós entendemos que isso aí, e daí
por isso que nós precisamos trabalhar muito a prevenção, porque entendemos que há um crescimento na questão dos adolescentes, né? Mas e voltando à questão do acolhimento, então, é feita uma triagem, encontra-se o perfil, né? Primeiro, pela questão de ser voluntário, faz esses exames, são testes rápidos, a rede estadual, a rede municipal oferece esses testes gratuitos, tá? Todas as comunidades terapêuticas, os tratamentos são gratuitos, tá? São gratuitos. E existe um programa terapêutico que consiste em quê? Eles passam conosco de 6 a 12 meses, é um acolhimento chamado residencial, tá? E ele tem visitas em casa, de acordo com o regimento de cada comunidade terapêutica. Na Bethesda, eles visitam a família por 3 dias, sai na sexta, volta na segunda, quando faz 5 meses. Tá? Aí nós avaliamos como foi essa questão dele de volta ao vínculo familiar, ou à casa da tia, como é feito. E durante o dia eles têm rotinas, eles têm laboterapia. O que é laboterapia? É eu ter o entendimento de como é que eu faço a minha questão da minha higiene pessoal, a minha higiene do meu ambiente, do meu quarto, do local onde eu durmo, tá? Do banheiro onde eu conviva, onde eu uso, certo? Eles têm alimentações, desde o café da manhã, almoço e jantar, né? Tem acesso à educação continuada, né? Nós temos a questão da alfabetização, nós temos a questão do Enseja e do EJA, né? Questão dos jovens e adultos, né? Mas isso nós fazemos além da Secretaria de Educação, nós fazemos isso de forma voluntária, né? Para fomentar, porque temos pessoas analfabetas dentro da comunidade terapêutica e nós precisamos fazer de forma com que, quando eles saem da comunidade terapêutica, eles, pelo menos que não saibam ler, analfabetos, saibam ler e escrever. Né? Então, nós temos a questão da saúde, temos também, dentro do nosso programa terapêutico, atividade de lazer, recreativa, né? De saúde, como educação física, como academia, jogo de vôlei, jogo de xadrez, jogo do futebol. Então, tem inúmeras formas de recreativas, lazer, né? E também entra a área da saúde. Nós temos também as oficinas, né? Oficina profissionalizantes, a oficina voltada à arte e cultura, tá? Nós temos também o atendimento psicológico individual, o atendimento da assistente social individual, também em grupo, no coletivo, né? Do terapeuta também. E essas pessoas, elas são todas assistidas por coordenadores que ficam em plantão, coordenadores que são trabalhados, que são têm o conhecimento, né? Tem um conhecimento da dependência química, não são pessoas alheias que não conhecem o que é a dependência química. Nós chamamos de coordenadores e monitores da dependência química, tá? Nesse tempo também nós procuramos restabelecer os vínculos familiares, que é super importante, né? E eles têm também a visitação das famílias, né? Então, eles têm toda uma rotina de forma acolhedora, de entendimento dos pares, de amor, também de ensino, de trazer o conhecimento, né? E o convencimento também de que eles possam trilhar uma nova jornada, tá? Temos sim a espiritualidade. Quero aqui citar que em Harvard saiu um artigo científico em 2020, tá? Que diz que a fé cura, tá? Lá fala que a religiosidade. A religião, né? Religiosidade, por até 72% dos doentes, né? Seja comorbidade, a doença que for, né? Quando ele tem e é acompanhado na ação religiosa, tem a religiosidade, chega a cura. A cura. E sim, então, fechando, então, eles têm toda uma rotina, do horário que acorda, ao horário que vai dormir, o final de semana tem um lazer, tem a piscina, sabe? Tem a visita das famílias, né? Quando não tem a visita, eles podem fazer ligação quando são de fora. Então, há todo esse contexto, né? Como nós trazemos profissionais da área de saúde, da parte de odontologia, da parte de medicina, trazemos profissionais terapêuticos, realizamos todas as atividades, a coisa com o tema,
janeiro branco, novembro azul, outubro rosa. Então, nós fazemos todo um movimento, né, de forma humanizada, acolhedora, para que eles se sintam, para que eles tenham, assim, o conhecimento de dizer assim, eu sou um indivíduo e que é possível, sim, eu vencer e sair dessa jornada de uma forma diferente. E como eu disse a você, nós, inclusive, fazemos a mais do que o nosso objeto, né? Porque o nosso objeto, ele fica muito... Nosso prioritário é o acolhimento. Mas nós, através da oficina profissionalizante, nós trazemos a capacitação, trazemos para que eles com algo profissional para lá fora, né, viver diferente, tá? E também nós temos o pós-tratamento. Após a finalização do tratamento, nós continuamos acompanhando, né, através dos nossos profissionais da área do psicossocial, da psicóloga, assistente social, da terapeuta. E nesse tempo do todo o tratamento, nós também fazemos o acompanhamento da família. Inclusive daquela família que não... Tem umas que... A maioria não posso dizer maioria, não tenho esse índice pronto agora, mas que não sabe nem que seu filho está lá. Mas a psicóloga, a assistente social, com muita sabedoria, eles procuram identificar quem é esse familiar, nós buscamos esse vínculo, esse familiar, fazemos essa restauração dos vínculos e buscamos daqueles que não têm vínculos, o que tem vínculo familiar, nós cuidamos desses familiares. Por quê? Porque nós entendemos que eles são codependentes, né? Eles tiveram situações vivenciadas nessa jornada do dependente químico que foi traumático, que trouxe vários traumas, né? Então, nós fazemos esse acompanhamento e o pós-tratamento, né? Fica aberto para eles, de que ali é a sua segunda casa, de que eles podem voltar, que tem um psicólogo, tem um terapeuta. A mim, como coordenadora geral, também nós estamos lá para ouvi-los, porque entendemos que, como sociedade, nós precisamos acolher e reinserir de forma digna. É como eu disse, a nossa missão realmente como comunidade terapêutica, é transformar vidas fazendo mais e melhor, e é todo dia. Eu queria agradecer a cada um de vocês por essa oportunidade da gente bater esse papo, né, de participação desse workshop. Acho que já está sendo, na verdade, um produto que pode mudar a vida de muitas pessoas, né? Pessoas que podem voltar o olhar para dentro das suas casas, perceber sobre essa reestruturação familiar, de como isso pode impactar em várias áreas na sociedade, inclusive nessas pessoas que estão, infelizmente, hoje mergulhadas na droga. Andy, obrigado. E eu queria que você fizesse aí como as pessoas podem fazer para procurar a Bethesda, se for o caso, né? Se for necessário. Bom, a Bethesda, nós estamos no Instagram, @CTBethesda, tá? Pode nos procurar para que a gente possa fazer a triagem, você vai ser acolhido, você mãe, que seu filho não quiser ainda, mas a gente recebe você para estar dando esse total suporte de como ela deve conduzir essa questão de levá-lo até lá. Nós estamos no Instagram, como eu falei, e o nosso telefone, no nosso próprio Instagram tem um link azul que você pode clicar, que vai acessar o nosso WhatsApp 24 horas, e o nosso telefone é 98834-4579. Nós estamos lá para somar com você que está nessa área, nesse mundo. Eu sei que você não entrou porque quis, nós temos esse entendimento, existe algo, gatilhos emocionais que levou a ele estar nessa dependência química, ou um usuário que não seja dependente, e a família passando por esse sofrimento, tá? E eu agradeço, e como eu quero fortalecer o que eu disse, através dessas situações que nós estamos hoje aqui divulgando o que fazemos, né? E nós, sim, não existe núcleos separados. As comunidades terapêuticas, elas atuam junto com a rede de apoio, essas são essas redes de apoios. São, sim, governamentais, que é desde do CRAS, do CAPES, né, desde da emergência, da urgência odontológica, médica. Nós estamos, sim, nós andamos juntos. Não há que ter essa situação, como foi falado pelo meu amigo aqui, Célio, de que existe um contra o outro. Não. Pelo contrário, a nossa missão, nós entendemos que cuidar de vida, nós precisamos usar a nossa rede de apoio, e vocês são nossa rede de apoio, tá? Então, a
Bethesda está à disposição, nós estamos lá para somar, o tratamento é gratuito, tá? E nós estamos lá para receber, acolher e lhe orientar a melhor forma que você pode fazer com que seu vizinho, seu colega, porque hoje a droga, infelizmente, não escolhe mais classe, e também nós estamos lá sem nenhum tipo de discriminação de cor, raça, etnia, religião, ou ideologia de gênero, de forma alguma. Nós estamos lá para juntos, né, vencer mais uma etapa dessa jornada chamada vida. É isso, Célio. Como as pessoas podem fazer, as famílias podem fazer para buscar aí essa ajuda da Fazenda da Paz? É muito fácil. Primeiro, ela tem que querer, né? Primeiro, ela tem que querer buscar um acolhimento na Fazenda da Paz. Nós estamos ali na rua São Pedro, 1841, onde nosso centro de triagem, e nosso telefone é 3221-5995, o meu é 869-8824-3852. Esse telefone aqui fica ligado 24 horas. Acompanha nossas redes sociais, fazendapaz.org.br, onde nós estamos ali mostrando o que fazemos. Nosso acolhimento é durante 12 meses gratuito, onde ele recebe ferramentas na questão do acolhimento e na questão da sua dependência química. Durante esse tempo ele vai ter a oportunidade de aprender profissões para o mercado de trabalho, como torneiro mecânico, marcenaria, serranaria, eletricista predial, informática básica, todo mundo passa, com equipamentos de qualidade. Técnicas agrícolas, nós estamos no Cinturão Verde, então nós temos uma grande parceria com a Embrapa, transferência de tecnologia, então temos professores agrônomos que possam dar, ou seja, nesse período de um ano, ele vai ter a oportunidade de resgatar a sua vida por completo, e se ele quiser aprender alguma profissão, e a escolaridade, né? A escolaridade a questão, nós estamos fazendo por conta própria, tínhamos parceria com o governo, onde é que ia professores para lá, mas terminou o contrato, mudou o governo e até hoje nós não conseguimos. Mas a nossa escola faz parte da GRE, né? Uhum. Da 20ª GRE. Então ele sai lá com a sua... sua graduação, né? Não, graduação não, ele sai, porque durante o ano ele está reconduzindo, recompondo, ou seja, ele vai trazer o nivelamento que ele é necessário, com provão, fundamental, o médio, né? Sim. A educação continuada. Ele vai sair da caixinha e conseguir fazer... É o ensino regular. Então, assim, nós somos a primeira comunidade terapêutica no Brasil a implantar a profissionalização. Foi a primeira comunidade terapêutica no Brasil a ser financiada pelo órgão público. Somos a primeira comunidade terapêutica aqui do Piauí e a primeira comunidade terapêutica que cortou o uso do cigarro dentro dela. Então, assim, por quê? Porque a infraestrutura que recebemos dentro do Piauí nos deu a oportunidade de ser pioneiro em várias coisas. E isso só foi multiplicando para as outras comunidades que temos hoje. Então, assim, nos ajude, né? Agora, se você enxergar, eu sou presidente da Federação Nacional de Comunidade Terapêutica, FENACT, que a sede dela nasceu aqui no Piauí, é a Federação Nacional. Se você encontrar desserviço, denuncie. Meu telefone é 98824-3856. Então, se você enxergar algum trabalho que não precede, que leva a maus tratos, que faz cárcere privado, ou seja, que é um desserviço, ele não é comunidade terapêutica nem CAPS. É uma coisa que estão aproveitando das famílias. Denuncie. Nos chame, denuncie ao órgão público, mas denuncie, não deixe que aconteça com seus filhos ou com isso. Isso está atrapalhando a política nacional sobre drogas, porque estão criando situações que acaba quem faz o bem seja prejudicado. Obrigado, viu, Célio? Doutora Elisandra, como as pessoas podem fazer para procurar o CAPS, né, nessa ajuda aí e restabelecer os seus vínculos familiares e dessas pessoas que acabam entrando aí pelo caminho dos entorpecentes? Então, o CAPS-AD é um dispositivo de saúde que faz parte de um dos dispositivos da Prefeitura Municipal de Saúde, né, o órgão do SUS. A pessoa precisa querer, como disse o Célio, voluntariamente chegar ao CAPS.
né? O CAPS funciona de segunda a sexta, de 8 às 18. A pessoa pode chegar lá voluntariamente, né? Ele vai ser atendido logo que chegar, vai passar pela triagem, como eu já falei, e vai ter acesso a todos os processos de tratamento que for necessário para ele, né? A gente oferta a pessoa que diz se consegue ou não, né? Se manter lá no tratamento, e a gente vai adequando esse tratamento de acordo com a necessidade da pessoa, né? Não é do que a gente acha que é ideal, mas da pessoa. E lá também a gente faz atendimento das famílias, né? Nesse momento a gente está com o telefone sem funcionar, mas o telefone de lá é 3215-7762, e o endereço fica na Quitino Bocaiúva, 2978, lá na Macaúba. 2 ruas atrás do SAMU, que fica na Miguel Rosa, né? Então, quem quiser acessar, pode ir, né? Pode ir sozinho, não precisa ir acompanhado, né? Se você tiver com dificuldade de chamar alguém, ou não tem mesmo uma pessoa para chamar, pode buscar sozinho, que lá você vai receber a orientação. E também tratamento para dependência química, né? É sempre um prazer a gente receber, apesar que a gente fica, não quer, né, comemorar. Uma vez eu vi, achei interessante, tinha umas pessoas comemorando 1000 prontuários. Aí eu disse, gente, não é uma coisa para comemorar. Certo, bom que a pessoa veio buscar ajuda, mas a gente vai comemorar porque aumentou o número de prontuários. Então, assim, a gente não tem que comemorar essas coisas. Não é número. A gente tem que comemorar quem está saindo, né? Não é número. Quem está saindo, quem está conseguindo. Mas a quantidade, porque aumentou o prontuário, a gente não vai fazer essa comemoração, né? E o CAPS AD de Teresina tem 21 anos, né, de funcionamento. Cada vez mais vem aumentando essa busca, essa procura. Exatamente porque as pessoas começaram a conhecer, né, o CAPS AD, porque antes ninguém ouvia falar de CAPS AD, mas hoje a comunidade já começou a escutar, ainda é muito pequeno, né, essa divulgação e esse conhecimento. E eu também queria dizer aqui para vocês que o CAPS AD de Teresina, do ano passado para cá, nós construímos o primeiro plano de reinserção social com o projeto terapêutico individual de reinserção social, acho que do Piauí, porque a gente começou com um projeto piloto e está se estendendo para algumas cidades do Piauí, como Piripiri, Floriano, Picos, né? Estão utilizando desse projeto terapêutico individual, que foi uma parceria com o Ministério Público do Piauí, né? E essa parceria ela vem se estendendo para outros órgãos, porque a gente entende que tratar a dependência química não é só uma questão de saúde, como já bem falou a nossa amiga Angel, o Célio falou também, que precisa de outros dispositivos, né, sociais, de empregabilidade e renda, questões familiares, que vão estruturar esse processo de tratamento para que essa pessoa consiga, né, ter a sua vida reestabelecida, né, ou reinserir essa pessoa na sociedade. Então, nós temos um plano construído, explicando passo a passo como fazer esse projeto, né, de reinserção social, que não é só capacitar, né, é capacitar e também fazer com que aquela pessoa consiga emprego e renda para que ele se sustente. A gente observou lá no CAPS AD que uma grande dificuldade para que ele se recupere, né, da dependência química e consiga se manter em abstinência, é a falta de emprego. Porque o emprego é que leva essa pessoa o quê? A renda é que dá o quê? A oportunidade de ter uma casa, né, um lugar para morar. A alimentação, que é uma das ferramentas, assim, que é uma grande reclamação dos usuários. Eu não tenho o que comer, não tenho o que fazer, né? Não tem como fazer para eu comer. Eu não vim para cá porque eu não tinha como pagar a condução, né? Não tinha como pagar a Uber. Então, assim, quando uma pessoa tem de onde tirar, né, muita coisa na vida daquela pessoa se transforma. Porque quando você não tem nada, você fica assim, como é que eu vou fazer para conseguir me deslocar até mesmo me deslocar até o escritório da Fazenda da Paz, até a comunidade, a Bethesda, ao CAPS AD ou qualquer outro dispositivo, né? Tudo fica mais difícil. Então, a gente entende que a empregabilidade, a renda, né, levar essas pessoas ao mercado de trabalho formal ou não, porque a gente também precisa falar que existem barreiras para que essa pessoa acesse o mercado de trabalho formal, como a escolaridade, como bem falou o Célio, né? Eles chegam com a escolaridade 7º ano, 6º ano, 5º ano, às vezes só até o 4º, ou nada, né? Muitos são nada. E aí, para a gente recuperar essa escolaridade, então, processo de trabalho informal também, né? A gente precisa também fazer com que eles entendam que eles podem tirar renda de alguma coisa, né? Que não seja ilícita, claro, mas ou aprender a fazer sabão, né, desinfetante, detergente, ou
fazendo um curso de barbearia, cabeleireiro, corte e costura, mosaico, como a gente fez lá no Campus AD, um curso de mosaico. Eles aprenderam, hoje tem usuários que têm oficinas e que vivem dessas oficinas, né, desses ateliês de mosaico. Usuários que têm barbearia, que foram criadas após o curso de barbeiro lá no CAPS. E assim por diante, né? E eu acredito, sim, na mudança. Eu acho que eu posso falar por mim e pelas pessoas que trabalham no CAPS, assim como os colegas que aqui estão. Nós acreditamos, sim, que as pessoas têm capacidade de mudança. Sim, eu acredito que a gente só não consegue mudar quando a gente desiste. Verdade. Então, se tem vida, tem força, né? Você é capaz de qualquer coisa, inclusive de sair dessa situação de drogadição. Só não consegue mesmo, que é até uma frase que eu gosto de dizer sempre, quem desiste. Quem desiste. Então, não desiste de você. A família também não desiste do seu ente. A gente entende que é difícil, que fica a desconfiança, que fica o medo, né, a instabilidade. Mas busquem essas instituições, né, que vá também ajudar, contribuir, para que vocês tenham forças também de dar forças a essa pessoa para ela não desistir desse processo. Queria agradecer a todos vocês que Muito participaram dessa mesa redonda. A senhora falou, né? Eu lembrei aqui de Teresa de Calcutá, né, que ela falava, né? Se respira, tem vida. Se tem vida, tem Deus. Né? Então, a gente nunca pode perder a esperança nessas possibilidades que a gente tem na vida, viu? Então, assim, a você de casa, aproveite essa oportunidade para acompanhar essa mesa redonda e também a formação que nós tivemos sobre os métodos terapêuticos. Nós já tivemos a formação sobre as drogas sintéticas, né? Os efeitos das drogas sintéticas na sociedade com o delegado Samuel Silveira e também sobre o mercado de trabalho e as oportunidades para quem, infelizmente, acabou caindo, né, nos entorpecentes. Então, tudo isso você tem aqui nesse workshop. Lembrando que você faz parte dessa rede de proteção, dessa rede de prevenção e de recuperação também para essas pessoas. A mensagem que você recebeu aqui, você pode propagar para outras pessoas na sociedade, tá bom? Então, a gente agradece a oportunidade das pessoas que estiveram com a gente e até o nosso próximo encontro.